Vamos lá, pessoal, bom dia. Galera de casa, vocês também, bom dia. Se você quer ser aprovado no seu concurso público, Polícia Militar lá do Pernambuco, vem comigo, Direito Constitucional, estaremos aqui pronto para a gente gabaritar e com certeza você está lá no seu nome no Diário Oficial, né, do Estado de Pernambuco, porque se você começa essa estratégia boa de estudos, eu tenho certeza que você vai estar se aproximando aí a aprovação da sua conquista dos seus sonhos, certo? Mas para isso a gente precisa estudar. Enquanto professor de Direito Constitucional aqui do Projeto Quadrive, a intenção nossa é te preparar, trazer os melhores materiais atualizados para que você consiga realmente chegar no dia lá do seu concurso público e você conseguir gabaritar, especificamente falando em Direito Constitucional. Acompanha comigo a primeira aula que é em relação à Teoria Geral do Estado. Teoria Geral do Estado. Pessoal, vem comigo, olha só. O direito, bom dia, Polícia Penal, lá. O direito, ele tem uma importância para a nossa vida em sociedade. Para que é que serve o direito? O direito ele serve para regulamentar, ou seja, para trazer normas, né, de regulação das pessoas em sociedade. O direito ele serve para que a gente conviva em sociedade respeitando os limites, né, os limites e obrigações o qual um Estado está positivado para organizar a nossa vida em sociedade. Porque se não existisse direito, a gente estaria vivendo em um estado chamado estado da natureza. Quando fala estado da natureza, é um estado ausente. O que é um estado ausente? É um estado que não tem leis. E no estado da natureza, se você acompanhar aí a natureza, começar a observar a natureza, você percebe que ali, se não tem leis, se há ausência de leis, vai prevalecer sempre a lei do mais forte. Massa? Todo mundo vai achar que tem direito ilimitado, beleza? Então, quando começou a surgir o direito, foi para dizer assim, ó, o seu direito vai, né, só o seu direito termina onde o outro começa. Em que sentido? Em que sentido? Pensa comigo. Quando eu falo no direito chamado propriedade, sempre falo isso para vocês, propriedade. Temos ou não temos hoje um direito chamado de propriedade? Temos. Se você comprou uma camisa, compra um sapato, é seu, não é? Pronto. Você tem direito de propriedade porque você pagou pelo aquele bem, beleza? Mas antes, quando o indivíduo convivia nesse estado chamado natureza, esse indivíduo A, ele tinha o direito de propriedade. E para ele, a propriedade dele era de forma absoluta. Por que de forma absoluta? Porque não tinha lei nenhuma para regulamentar a vida dele em sociedade. Mas sei? Só que o indivíduo B, ele também tem a propriedade dele. E ele está aqui, grandão, com a propriedade dele. Beleza? Propriedade aqui do indivíduo B. Passa-se um tempo, a propriedade aqui do indivíduo A, né, começa a ficar insuficiente para manutenção da vida dele, concorda? Começa a plantar e nada dá, mano. O que é que ele faz? Ele começa aquele processo chamado migração, ou seja, dos nômades. O cara começa a sair por aí, procurando uma propriedade que traga lá seus frutos para sua subsistência, beleza? E aí o indivíduo começa a se movimentar e aí ele invade uma propriedade aqui, que na verdade, para B isso aqui é de forma absoluta também, e daí o indivíduo A se instala aqui. E no momento que o indivíduo A se instalou aqui, o indivíduo B, insatisfeito com aquela situação, porque agora a propriedade ele achava que era só dele, não é? Chegou um intruso, e aí ele diz assim, irmão, essa propriedade aí tem dono, mano. Tem dono o quê? Onde é que está positivado isso? Qual a lei que tem? Não tem lei nenhuma. Pronto. Se não tem lei nenhuma, a lei que vai prevalecer aqui, gente, ó, vai ser a lei do mais forte. Essa lei do mais forte é porque eu estou falando que isso aqui é um estado da natureza. No estado da natureza, você tem que entender que isso aqui é ausência de leis. Se não existe lei para dizer de quem é essa propriedade B, logo a lei do mais forte vai resolver a situação. Então perceba, quando fala em estado da natureza, é um estado ausente de direitos, ausente de normas para regular a vida em sociedade. No momento em que a gente pensa num estado positivado, quando fala estado positivado para vocês, é o mesmo que está falando, é o estado das leis. No momento em que a gente pensa num estado positivado, o indivíduo A, que tem a propriedade, e o indivíduo B, que também tem sua propriedade, quando existir conflito entre esses indivíduos, agora não é mais o estado da natureza que resolve. Agora quem resolve é o estado chamado
Estado positivado de direitos. E nesse Estado positivado de direitos, ele não fala somente em nome de A, ele não está ali para defender somente, né, o indivíduo B. O Estado positivado de direitos, ele está ali para defender a coletividade. Então, ele vai falar em nome da supremacia do interesse público. E por que isso? Porque esse indivíduo A e esse indivíduo B, quando percebeu que as coisas estavam se complicando, eles chegaram, né, à conclusão, disseram assim, olha, temos que fazer uma forma, temos que descobrir uma maneira de alguém criar leis para organizar a nossa vida e sociedade. E esse alguém é chamado Estado positivado, ou seja, o Estado das leis. Então o direito nasce assim, beleza? O direito nasce assim. Ele nasce para regulamentar a vida em sociedade, certo? Para dizer assim, ó, a propriedade agora de A pode ser limitada, a propriedade de B pode ser limitada. Quem vai limitar isso é a lei, beleza? Então é para isso que nasce o direito. Só que quando a gente fala em Constituição Federal, ou melhor dizendo, direito constitucional, ele tem um papel importantíssimo. Por que um papel importantíssimo? Porque o local onde a gente convive, chamado República Federativa do Brasil, foi criado pela Constituição Federal. Então a Constituição Federal, ela serve justamente para isso. É a lei fundamental, é a lei maior, é o documento máximo que a gente tem aqui. Para quê, professor? Responsável pela criação e organização de um determinado Estado. Então, todo Estado hoje que você pensar, né, no mundo afora, é porque existe uma Constituição Federal. E esse Estado, como é que ele foi criado? Pronto. Quem disse as regras, quem traz os regulamentos, quem diz onde está o povo brasileiro, a organização do Estado, está na Constituição Federal. Então, tudo que a gente for fazer daqui para, né, até as nossas últimas aulas aí de preparação para o concurso, a gente vai encontrar na Constituição Federal todo o regramento do nosso Estado. Que Estado é esse? É Estado membros? Bahia, Sergipe? Não, a gente está falando do Estado Federal. Qual é o Estado Federal que a gente tem? É o Brasil todo. E o Brasil todo a gente tem como nome técnico República Federativa do Brasil. Então, se chegou aí fora, for falar, né, com alguém, ou for se comunicar com alguém falando no nosso Estado Federal, você não pode falar mais o Brasil. Para você que estuda Direito Constitucional, você fala a República Federativa do Brasil. Pô. Fica bonito, fica elegante. Porque você conhece a norma, beleza? Então, cuidado. Qual o nome técnico do nosso Estado? Onde é que a gente mora? Na República Federativa do Brasil, beleza? Melhor ainda, mano. Melhor ainda, né? A República Federativa do Brasil, massa. Melhor do que o Brasil, mano. O Brasil é apelido, certo? O Brasil é apelido. O cara tem o nome José e chama lá Zezinho. Porra, Zezinho não. O nome do Brasil é República Federativa do Brasil, beleza? Então, gente, ó, o Estado foi criado, qual foi o documento, qual foi a carta que criou o nosso Estado, chamado República Federativa do Brasil? Foi a Constituição Federal. E essa Constituição atual nossa, ela é datada de 1988, massa? 1988, lá 5 de outubro de 1988, não é isso? Foi promulgada a Constituição Federal da República Federativa do Brasil, beleza? Então vem, ó, galera, vem comigo. A primeira coisa, novamente, qual é o primeiro papel da Constituição? Ela é responsável por criar e organizar o que? Um determinado Estado. Qual é o Estado esse? República Federativa do Brasil. Então, esse documento máximo, professor, esse documento fundamental, ele tem um papel principal, é responsável pela criação e organização, é responsável por dar forma. Quem já estudou história deve lembrar, quando os portugueses chegaram aqui no nosso território, eles encontraram o que primeiramente? Terra, não foi isso? Avistou terra. Massa? Quem estudou história lembra aí. Ele avistou o que? Terra. Show de bola. Terra é chamado de território. Quando ele chegou no território, né? Chegou realmente no espaço ali, ele encontrou pessoas habitando, coexistindo. E essas pessoas foram chamadas de índios. Massa? Índios. Perceba. Os portugueses chegou aqui, encontrou território, encontrou um povo. E esse povo foi os indígenas. Só que os portugueses chegou aqui
Encontrou alguma lei, encontrou alguém para dizer isso aqui é meu? Encontrou algum estado, algum governo para dizer isso aqui é meu e vocês não podem invadir isso aqui? Não. Ele encontrou muitos índios e esses índios, né, que viviam em aldeias, não tinham estado, não tinham governo, percebe? Eles chegaram aqui, se instalaram e começaram aquela ideia, né, dos portugueses horrível que foi responsável pela, né, processo de formação do nosso país, com aquela situação do escambo. Era dar um espelho, coisa pouca ao índio, e um índio aí, né, fazia exploração da madeira chamada pau-brasil, beleza? Foi mais ou menos assim, por isso que a gente fala que a nossa colônia foi de exploração, enquanto a colônia lá dos Estados Unidos foi uma colônia de povoamento. Por isso que os Estados Unidos hoje é o que é um país de primeiro mundo, a gente ainda está em ascensão, né, subdesenvolvimento para tentar chegar a um país em desenvolvimento, beleza? Mas assim, ó, esses caras chegaram aqui e encontraram algum poder soberano para dizer isso aqui é meu? Não. Então, eu posso, professor, afirmar que o estado que a gente vai estudar agora já foi formado lá naquele estado lá onde os portugueses chegaram aqui? Não. É por isso que quando os portugueses chegaram aqui, ó, só deram o nome disso aqui de E por que colônia? Porque isso aqui não tem porque isso aqui não tem independência. Colônia porque não tem soberania, ninguém está mandando, e também ele não é independente. Logo, se é colônia, está tudo subordinado a Portugal. Portugal é que editava as leis, é que editava tudo aquilo que ia organizar essa colônia, a qual eles descobriram. Por isso que fala, quem descobriu o Brasil foi Portugal. Porra nenhuma, o território estava aí, mano. Agora só não tinha um poder ali soberano, por isso que eles fizeram o que quiseram no nosso país. Beleza? Quando chegou lá em 1822, aconteceu a independência nacional. No momento em que acontece a independência nacional, meus brothers, olha só. No momento em que acontece a independência nacional, além de já ter um território, isso já era fato, existia um povo aqui também, e esse povo estava clamando por independência. No momento que ocorre a independência, aí nasce o chamado terceiro elemento do Estado. Qual Estado? Nasce o poder. E esse poder soberano ele tem uma função, separar Brasil de Portugal. E por que ele separa Brasil de Portugal? Claro, mano, porque aqui agora é um Estado formado, aqui agora é um Estado independente. E agora Portugal diz assim, poxa, agora acabou a nossa fonte de exploração, acabou a colônia, agora a gente tem que respeitar. Agora lá não é mais agora colônia de Portugal, agora lá é um Estado federal, lá agora é a República Federativa do Brasil, que na verdade, né, não foi nem chamado de República Federativa do Brasil, porque em 1824 a gente não tinha república nem federação, era na verdade o Brasil Império, né, o Brasil Império, né, beleza? Tranquilo? Então só quero falar para vocês essa teoria geral do Estado, em que um Estado é criado por uma determinada Constituição. E a Constituição atual nossa ela é de 1988, diferente dessa Constituição aqui de 1824, que essa Constituição aqui, ó, de 1824, ela não tinha, né, essa característica de governo republicano, ou melhor, Estado republicano e Estado federal, beleza? Então só quero chamar a atenção de vocês, é do lado penal, aqui é PM Pernambuco, inverteu, valeu. Tranquilo. Então só quero chamar a atenção de vocês que a Constituição Federal é responsável pela organização, criação e organização de um determinado Estado. Agora perceba, não adianta só esse Estado criar leis, porque o próprio Estado que cria leis também pode ser um Estado opressor, um Estado que vem, né, para abusar dos direitos e garantias individuais do indivíduo. Então o mesmo Estado que ele está responsável por criar leis, esse Estado ele também está subordinado às leis. Então a Constituição Federal ela tem outro papel, porque se ela criou e organizou o Estado, ela também vai trazer as limitações do poder do próprio Estado. Estado, se você está criando leis, se a gente convive num Estado democrático mais de direito, é porque você também está submetido ao império das leis. Em que sentido? Quando você olha para a história também, porque o direito tem tudo a ver com a história. A gente passou por um momento em que o mundo vivia um chamado Estado absolutista. E nesse Estado absolutista, tínhamos como características, os chefes desses estados eram geralmente os reis, beleza? A realeza. E esses caras aqui, ó, o rei e realeza, na verdade, eles tinham uma concentração de poder. Professor,
O que é concentração de poder? É porque esses caras aqui faziam tudo, mano. Eles eram responsáveis por criar as leis, eles eram responsáveis por administrar e eles eram responsáveis por julgar. Então esses caras aqui acumulavam as três funções. Logo, existia uma concentração de poder. Fala comigo. Um local onde o cara próprio cria a lei, ele mesmo administra e ele mesmo julga, dá ou não dá merda? Ele abusa ou não abusa do poder? Mano, o poder todo está concentrado, está na mão dele, concorda? Se eu criei a lei, eu estou administrando. Na hora de eu julgar, eu vou julgar do jeito que eu quero, percebe? Então esse estado aqui é chamado de estado absoluto. Quando você vem aqui para a realidade do Brasil, em 1824, o imperador criou, né? E na verdade ele foi ali motivado pelo povo brasileiro para a independência. Só que na independência ele falou assim, pronto, a primeira Constituição nossa, ela vai ter sim separação dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. Só que o imperador, ele foi malandro, ele lembra do Estado absolutista. Aí ele fala assim, ó, além de ter o executivo, que vai administrar, ou seja, executar o serviço público, o legislativo, que vai criar as leis, e o judiciário, que vai julgar, eu vou criar um poder para mim, para dar a ideia do Estado absolutista. Eu vou criar o poder moderador. E o que é esse poder moderador na história? É porque o executivo tem sua missão, o legislativo tem sua missão, o judiciário tem sua missão. Mas no dia que o rei acordar, né, revoltado com tudo, ele desfaz todas as funções aqui e vai prevalecer a vontade do poder moderador. Novamente, a gente está voltando à figura de um Estado absolutista. Então, pensando nisso, a nossa Constituição Federal de 88, ela tem muitas limitações do poder estatal. Por que limitações? Porque aqui a gente vive num país, num estado, onde existe a separação dos poderes, legislativo, executivo e judiciário. Só que esses caras aqui são independentes e você vai aprender comigo, mas harmônicos entre si. E por que harmônicos entre si? Porque a capacidade de um poder controlar o outro. O judiciário controla o executivo, controla o legislativo controla o executivo, que controla o judiciário. Então perceba, hoje a gente vive separação de funções, de poderes, executivo, legislativo e judiciário. Mas de que modo? De modo que um poder tem a capacidade de controlar o outro. E por que essa capacidade de controlar o outro? Para evitar justamente a figura do Estado absolutista. Então hoje, se cair na nossa prova, a característica do Estado brasileiro não é um Estado mais absolutista, isso aqui foi coisa do passado. A característica do Estado brasileiro é um Estado democrático de direito. E por que esse Estado é democrático de direito? Primeiro, democrático porque aqui existe participação popular. Aqui respeita a participação popular. E de direito, por que de direito? Porque aqui preserva-se, né, o império das leis. Aqui prevalece o império das leis. Onde esse Estado aqui, professor, esse Estado, além de respeitar a vontade do povo, também está submetido ao império das leis. Tá legal aí, gente? Você vota, claro, a gente vai às urnas de 2 em 2 anos, não é isso? Ou para as eleições municipais, votar em prefeito ou vereador, ou para as eleições aí, né, de caráter aí nacional, quando a gente vai votar em presidente da República, deputado federal. Massa? Se você está votando, muita gente não sabe disso, né, e não tem conhecimento, mas se você participa da justiça eleitoral, elegendo seus governadores, você está vivendo no país democrático, porque eles estão respeitando a sua opinião. Você está contribuindo para as decisões políticas do Estado. E por que decisões políticas? Porque você está colocando alguém no poder. E esse poder que o Estado tem, ele é limitado. Ora, quantos a gente não já assistiu em programas, em jornais e revistas, falando sobre um chamado processo de impeachment, onde o presidente da República comete um crime de responsabilidade e ele vai ser afastado da função pública, beleza? Quanto a gente também já ouviu, né, a chamada cassação de mandato político. O cara foi eleito de forma fraudulenta, massa, uma fraude que a gente vai ver também em partidos políticos. E daí, mano, ele vai ser cassado o mandato dele. E por que ele é cassado? Porque o Estado que a gente vive é um Estado limitado. E esse Estado limitado é justamente isso, gente, ó. É para respeitar o que a gente vai ver aqui agora, os direitos e garantias fundamentais. E direitos e garantias fundamentais é inerente a todo e qualquer indivíduo. Todo e qualquer indivíduo, né, aqui na República Federativa do Brasil, tem as prerrogativas
tem seus direitos e garantias fundamentais ali reconhecidos na nossa Constituição Federal, beleza? Então é isso que a gente vai estudar. Agora, professor, novamente, esse Estado que a gente vai estudar agora, quais são os elementos de formação do Estado? Novamente, território, povo e um poder. Esse poder ele tem uma característica dotado de soberania. E por que soberania? Porque ele manda e os demais obedecem, beleza? É a capacidade de um mandar e os demais obedecer. É essa teoria que eu falei aqui, ó. Se a gente está vivendo um estado positivado, é porque ele é dotado de soberania. E essa soberania é justamente a característica para dizer assim, ó, A, indivíduo B, você está subordinado, mano, às vontades do Estado. Não às vontades do Estado para beneficiar terceiros, mas para beneficiar a coletividade como um todo. Beleza? Legal aí, né? A teoria geral do Estado aí. Show de bola, gente? Então, só para finalizar aqui, qual é o terceiro papel, né? O terceiro papel aí fundamental da Constituição, ela é responsável também pelo estabelecimento de direitos e garantias fundamentais. Direitos e garantias fundamentais inerentes a todo e qualquer indivíduo, beleza? Direitos e garantias fundamentais inerentes a todo e qualquer indivíduo. Aí você me pergunta, né? Professor, me dá um exemplo aí de direitos, me dá um exemplo de garantias que a gente tem na Constituição. Mano, direito à vida. O Estado está ali para proteger tua vida. O Estado está ali pela permanência da vida humana. De que forma? Quando o Estado ele coloca viaturas nas ruas, quando o Estado tem a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal nas rodovias, a Polícia Militar ali nos estados e territórios, é porque o Estado está garantindo ali a manutenção da ordem pública, né? Manutenção ali da ordem pública e garantindo também segurança pública no Brasil. Queira, quer não, ele tá ou não tá também protegendo o direito à vida da gente? Está sim, mano. Protegendo a integridade física para que a gente possa se locomover, poder ir e vir ou permanecer em nosso território, né? Vou dizer assim, sem interferência, né? De outros indivíduos que vêm ali de forma, né? Violar a lei e praticar crimes, né? Praticar ali fatos, ou melhor, atos ilícitos. Então o Estado ele tem esse compromisso de te dar direitos, como você tem direito à vida, tem direito à propriedade, tem direito à sua liberdade, mas ele também vai trazer garantias. E as garantias justamente é isso, porque quando o teu direito à vida estiver ameaçado, ele te dá uma garantia de proteção. Então o que é direito? Direito é o que o Estado declara, é o que o Estado positiva para você. Vida, propriedade, direito de ter sua liberdade religiosa, direito de você não ter religião nenhuma, direito de você ter associação, reunião, enfim. E o que é garantia? São instrumentos de proteção dos direitos. Por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar, mas com certeza já, o chamado habeas corpus. O que é um habeas corpus? É uma garantia que está na Constituição para proteger o nosso direito de locomoção. Quando alguém é preso de forma ilegal no país, ele tem direito, né, de implementar essa garantia chamada habeas corpus. É uma ação judicial que a gente vai no Poder Judiciário reclamar lá no Poder Judiciário porque o nosso direito de ir e vir, locomoção, está violado. Então perceba, esse Estado positivado que a gente está falando, ele é dotado de direitos e de garantias. Para quê, professor? Em prol da dignidade da pessoa humana, em prol da proteção do homem enquanto ser indissociável do Estado que a gente está falando aqui agora. Beleza, gente? Então, só para finalizar a teoria geral, a Constituição é responsável pela criação, né, e organização do Estado, limitação do poder estatal, mas também, não menos importante, por estabelecer direitos e garantias fundamentais aí para todo e qualquer indivíduo que se encontre no território nacional. E a formação desse Estado, professor, no mínimo, tem que ter um território, um povo e tem que também ter um poder. E esse poder ele é dotado de soberania. Quando eu falar nas aulas, né, de direito constitucional, toda vez que eu falar poder soberano, a principal característica dele é de editar as leis. Para que leis? Para organizar a vida desse povo, onde? Em um determinado território. Se você tem esse trinônimo aí, ó, se você tem tem essa visão do que é Estado, o que é Estado? O Estado é ter um território, é ter um povo. E o Estado também é ter soberano. E essa soberania é porque ele cria leis para organizar a vida desse povo em um território. Então perceba, esses três elementos, quando eles se comunicam, a gente tem a formação de um cara grandão chamado Estado. E o nosso Estado, já falei, é a República Federativa do Brasil. Professor, mas esse Estado federal eu já ouvi falar, dentro dele tem a União, dentro dele tem os Estados membros, dentro dele tem o Distrito Federal
e dentro dele vai ter também os municípios. E esses 4 pessoas aqui, essa galerinha aqui, não é o nosso estado propriamente dito? É sim, mano. Só que ele é chamado de estados membros. Por que estado membros? Porque aqui é a parte de um todo. O que é a parte de um todo? Por exemplo, município de Feira de Santana, o estado aqui da Bahia, beleza? Distrito Federal lá onde está a capital Brasília e a União fala aqui em nome de todos. Perceba, eu tenho aqui a parte de um todo. Por que a parte de um todo? Porque Feira de Santana faz parte do Brasil. Faz ou não faz? Da República Federativa. Só que Feira de Santana é independente? Não, pô. Feira de Santana tem autonomia, tem liberdade para fazer algumas coisas. Feira de Santana tem liberdade para cobrar seus tributos, para editar suas leis municipais. Feira de Santana tem capacidade também para organizar sua administração. Como professor de administração, concurso para professor do município, concurso para guarda municipal, SMTT, que é uma autarquia, beleza? Então, o que é que Feira de Santana tem? Aí tem as eleições municipais. Então, perceba, ela tem autonomia para fazer algumas coisas, mas Feira de Santana pode mandar no Brasil todo? Não. Então, Feira é somente a parte de um todo. Se ela é parte de um todo, ela tem essa característica aqui, ó, chamada autonomia. Agora, professor, soberania você falou. Soberania da ideia de independência. Quem é que é independente aqui no território nacional? Independente aqui é o cara grandão chamado República Federativa do Brasil. Se ele é independente é porque ele possui essa característica, a soberania. Certo? Então, a teoria geral do Estado começa assim, você conhecer que é um Estado brasileiro. E quem é que organiza a nossa casa? Quem são as pessoas que são consideradas chefes do nosso Estado brasileiro? União, Estados, Distrito Federal e município. União, Estados, Distrito Federal e municípios. O que é que eles têm, professor? Eles têm autonomia. E essa autonomia aqui, ó, se você ficou difícil a interpretação, é porque isso aqui dá a ideia de liberdade. Só que essa liberdade ela é limitada. E por que limitada? Porque nenhum ente desse aqui, União, Estado, DF, município, né, vai ter aí a soberania de se separar do Brasil. Por que razão? Porque se eu vivo em um país chamado um Estado, na verdade, chamado federação, é porque esses caras aqui têm a liberdade limitada. A eles é vedado o direito à separação. Separação de onde? Da República Federativa do Brasil. União, Estado, DF, município convive aqui, né, de forma, em um pacto indissolúvel, onde a eles é vedado o direito a se separar. Exemplo, Feira de Santana jamais pode se revolucionar aqui os feirenses e dizer assim, ó, vamos se separar do Brasil, vamos formar um novo Estado, Estados Unidos de Feira de Santana. Porra, essa não tem como. E por que não tem? Porque o artigo 1º, quando você lê lá o artigo 1º da Constituição, você vai ler a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel. Indissolúvel é porque não pode dissolver, professor. Indissolúvel de quem? Dos estados, DF e município. Então, esses 4 caras aqui é dotado de autonomia, jamais pode se separar do Brasil. E quem é dotado de soberania, ou quem é que tem independência no nosso estado? É somente o grandão, chamado República Federativa do... Aqui sim, aqui esse cara tem independência, massa? Mas União, Estado, DF e município não. São as partes que compõem o todo. São as pessoas políticas que podem criar leis, aqui ó, capacidade política, criar leis, pode administrar, desenvolver as atividades, né, da administração pública e também pode, capacidade financeira, instituir os seus próprios tributos, né? Instituir seus próprios tributos aí, beleza? União, Estados, DF e município. Professor, o senhor pode repetir a definição de união é qual? Pronto. Da união? Somente da união? Pronto, ó. Mano, primeiro, para ficar fácil para você, não só da união, mas estados, DF e município. Todos os 4 aqui são pessoas jurídicas. O que é pessoa jurídica? No direito, a gente costuma dividir... Tem 2 nomenclaturas, pessoas físicas e pessoas jurídicas. As pessoas físicas, ela é dotada de obrigações, né? São sujeitos de direitos e obrigações. Somos nós, que pode se locomover, por isso que fala pessoas naturais. Então, quem é pessoas físicas por direito? A gente, pessoas humanas, massa? Agora, todo aquilo que é pessoa também,
que tem direitos e obrigações, mas não pode se locomover, o direito chamou de pessoas jurídicas, ou seja, empresa. O quadrívio aqui é uma pessoa jurídica, beleza? Por que uma pessoa jurídica? Porque ela tem direitos e obrigações, mas não pode se locomover que nem a gente. Logo, o direito disse assim, ó, essas pessoas a gente vai chamar ela de pessoas jurídicas. Então, União, Estado, DF, município, assim como o quadrívio, também é uma pessoa jurídica. O que é pessoa jurídica? Eles têm direitos, mas também têm obrigações. Agora, essas pessoas jurídicas aqui, elas dotadas de direito público. Por que direitos públicos? Porque é criada por lei. E elas foi criada por lei. E a lei máxima, a lei fundamental que dividiu o Brasil assim foi quem? A Constituição Federal. E o que foi que ela falou logo no artigo 1º da Constituição? A República, quem é a República? Nosso Estado. A República Federativa do Brasil é formada pela União dos Estados, DF e município. Então, quem é a União? A União é uma pessoa jurídica do território nacional brasileiro que é responsável pela criação de leis de caráter nacional. Quando a União cria uma lei de caráter nacional, ela vale para todo o Brasil. Código de Trânsito Brasileiro. Quando você faz aqui, né, todas as etapas para você ter a licença para dirigir, aquela licença para dirigir ali chamada CNH, ela vale para todo o Brasil. Por que vale para todo o Brasil? Porque quem regulamenta a CNH no Brasil é uma lei federal. Para dizer assim, ó, você está habilitado para transitar nas rodovias brasileiras em qualquer lugar do Brasil. Pô. Qualquer lugar do Brasil, se você tiver de moto, tiver habilitação A, você roda. Se você tiver a B, e aí por aí vai, percebe? Logo, isso aqui é uma lei federal. Se essa é uma lei federal, ela foi criada pela União. Então, o que é a União? É uma pessoa jurídica de direito público responsável por editar as leis de caráter nacional, vale para todo o Brasil. Se a União fala assim, ó, não só ela, mas quem determinou isso foi a Constituição Federal. União, você vai legislar sobre direito penal. O que é direito penal? É o ramo do direito que fala sobre crimes no Brasil. Se a União editou lá um chamado Código Penal Brasileiro, ela disse assim, ó, matar alguém é crime, artigo 121. Qualquer lugar do Brasil, se alguém matar outro, vai responder por esse 121. Homicídio não vai ser diferente da Bahia, da Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo. O homicídio que é aqui em Feira vai ser em qualquer lugar do Brasil, percebe? E por que vai ser? Porque quem editou isso foi a União. E a União é responsável por criar essa lei federal. Mas ela é responsável por quê? Foi ela que inventou? Não. Quem determinou foi a Constituição Federal, entendeu? Então, quando a Constituição Federal fala assim, ó, os municípios podem editar leis de caráter locais. Por que locais? Feira de Santana pode fazer leis, mas para o município de Feira. A Bahia cria leis para a região da Bahia, o estado da Bahia. Então, cada um ente desse aqui, que a gente chama de pessoa política, são, na verdade, os entes federados que a Constituição Federal assim escolheu para organizar a nossa casa. Mas de que forma? Com cada um tendo suas atribuições. O município tem uma atribuição aqui local, estados têm uma atribuição aqui regional, o DF tem uma atribuição aqui, né, a lei de caráter regional e local, que a gente vai ver lá na frente, e a União tem um caráter aqui nacional. Então, tudo que a União faz, ela não faz somente para uma região delimitada. Tudo que a União edita, qualquer tributo que ela institui, ela vale para todo o Brasil. Já ouviu falar no chamado imposto de renda? É um tributo que, né, existe um limite, na verdade, para aquelas pessoas ali no Brasil começar a fazer parte aí da reserva aí desse imposto de renda. Só que o imposto de renda é um tributo não de caráter municipal, também não é regional. O imposto de renda é de caráter nacional. Então, esse imposto de renda, quem é que institui ele? É município? É estados? É DF? Não. O imposto de renda quem institui é a União. Beleza? Mas quem foi que falou isso? A Constituição Federal. Então, o que é que a Constituição Federal faz? Ela dividiu o Brasil em 4 pessoas. Ela disse assim, ó, quem vai organizar a casa chamada Brasil é União, Estado, DF e município. E o que é que esses caras vão fazer? Eu vou falar. E ela falou, cada um tem suas atribuições. Percebeu agora? Entendeu, né? Como é formado o Estado brasileiro? O Estado brasileiro é formado em uma federação. Por que federação? Tem a União, Estado, DF e município. Mas qual é o papel os caras? Qual o trabalho dele? As atribuições? A missão dele? Opa, deixa que eu falo, mano. Eu vou falar o que é que esses caras vão fazer. Percebeu? Então, para isso que existe, né, essa divisão aí do Estado brasileiro. Beleza, gente? Tranquilo. Vai dar uma pausa, né?